Vamos lá. E estão conseguindo acompanhar a leitura? É claro que agora vocês estão fazendo uma leitura um pouco mais dinâmica, né? Mais numa maratona. Mas faz a diferença ler o texto primeiro, não faz? E também uma pausa, não é uma pausa intelectual, mas senão eu falo o tempo todo, vocês não vão captar tudo que eu estou falando. Então o importante é contato com o texto de Ratzinger, certo? Primeira coisa, ele diz, texto 1, confio na tradição eclesial, confio nos evangelhos e a fé de Calcedônia é o meu ponto de partida. Uma discussão sobre as duas, uma pessoa, duas naturezas. Aqui não entrou ainda a questão da vontade de Jesus, porque é uma outra história, que tem a ver com as naturezas, certo? Mas vamos aludir a ela mais adiante. Veja que nós estamos aqui muito centrados naquele segundo tópico. Lembra que eu falei que a gente pode usar a cristologia com 3 perguntas: história, pessoa e missão. Ratzinger, vocês vão perceber que nessas primeiras discussões ele está muito centrado no aspecto pessoa. Quem Jesus é. Em Jesus de Nazaré, de certo modo, ele vai tratar da história e da missão. Mas por enquanto nós estamos nessa parte que é bem filosófica, certo? Porque o tempo todo ele está discutindo com a tradição inicial da igreja dos primeiros séculos. Ok? Tudo bem até aqui? Então, o Concílio Calcedônia vai falar duas naturezas, bem alto, sem confusão, sem mudança, sem divisão, sem separação. Texto 3. Ah, vocês acham que não iam trabalhar, é? Esse texto 3, prestem muita atenção, é o mais difícil em termos redacionais, porque ele foi tirado dessa obra Introdução ao Cristianismo. Claro que cada um pode sugerir, quem estuda Ratzinger pode sugerir o que bem entender. Eu digo o seguinte: eu quero estudar Ratzinger com mais intensidade. Não comece com Introdução ao Cristianismo. Introdução ao Cristianismo é uma introdução ao cristianismo, não uma introdução a Ratzinger. Porque este é um dos livros mais elaborados dele. Porque muitos dos textos dele são textos coletados de ocasião. Esse é um curso completo, centrado em Deus, em Cristo, o Espírito e a Igreja. No credo. Aqui nós temos uma parte cristológica. Esse livro é de 68. Só que ele vai aqui tratar de um ponto que é o que nos interessa, porque tem toda a segunda parte é sobre cristologia. Mas temos uma parte que fala sobre a legitimidade do dogma cristológico, ou a razão de ser, de existir, o direito de ser do dogma cristológico. Nós acabamos de ver no Concílio de Calcedônia que Cristo é chamado, lembra, de Messias? Vamos ver se vocês lembram. Messias, Filho, Senhor, unigênito. Viu como vocês memorizaram? Messias, Filho, Senhor e unigênito. Eu acentuei muito Filho. Ratzinger, e aí eu sugiro depois leituras complementares. Aqui estão os 2 volumes, esta é a obra cristológica de Ratzinger reunida, sem introdução ao cristianismo. Não sei se vocês conhecem, Ratzinger está sendo publicado em vários países, as obras estão sendo publicadas, as obras completas de Bento XVI, certo? São 16 volumes, alguns com mais de um tomo. Então algumas coleções passam de 20, 21 livros físicos. Em português nós só temos 2 até agora. O volume 1 o primeiro volume publicado não é o volume 1, é o volume 11, que é o volume da liturgia, com o qual ele quis que começasse a publicação. Na edição brasileira eu sou o tradutor de uma das partes, que é da teologia da música sacra. E daí saiu o segundo volume, Contribuições para a Cristologia. Esse é o volume 6, tomo 1. Ele está dividido na coleção em 2 tomos. O tomo 1, descrito Jesus de Nazaré, Contribuições para a Cristologia, é a trilogia.
Leandro, por favor, fique em pé que me ajude. Essa trilogia corresponde ao volume 6, tomo 1 das Obras Completas. A tradução que está aqui é a mesma que está aqui? Não. Esta é a tradução que foi feita dos livros avulsos. O volume 2 foi publicado, foi traduzido por um padre deoniano português, padre Jacinto, e os dois seguintes, a tradução foi assinada, porque depois ele me disse que foi assinada, na verdade foi uma tradução coletiva, foi assinada pelo padre Bruno Bastos Lins, do clero da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e que hoje trabalha na Secretaria de Estado do Vaticano, certo? Monsenhor Bruno Bastos Lins. Este daqui foi traduzido pelo padre Cornelius Pfeiffer, que é um monge do Mosteiro da Santa Cruz de Anápolis, que é alemão. Então essa é a tradução oficial, vamos dizer assim, hoje mais oficial, né, para o Brasil. Embora essa daqui tenha sido revisada pelo Bento, pelo menos os 2 volumes seguintes, sob certo aspecto, até onde eu sei, né? Que é parece que ele não gostou muito da tradução do primeiro volume e depois as traduções tomaram um outro rumo. Então, mas foi assim que essa tradução foi a tradução pela qual o livro foi conhecido. Então, eu li nesse, então qualquer uma das duas vai servir. Esse é o volume 2, que ainda não saiu, de Escritos de Cristologia. Aqui, por exemplo, vocês vão ter os textos desse livro que eu vou publicar, Olhar para o Traspassado, que nunca chegaram ao português. Então, quanto livro avulso. E aqui tem vários outros textos cristológicos, inclusive alguns outros que nós vamos estudar. Mas eu selecionei para vocês um trecho específico. Nesse livro aqui, você vai ter algumas partes, e uma delas é essa parte sobre salvação que eu mencionei para vocês, com a qual ele se preocupa lá no comecinho da sua produção teológica. Então, só um detalhe, quem é que assina a minha biblioteca católica? Tem um curso lá, eles agora fizeram até fazer um merchan para eles, eles fizeram uma plataforma chamada A Fé Explicada, e eu gravei um curso para eles lá sobre a teologia de Ratzinger, de forma mais geral, outras áreas. Então, lá na plataforma tem outros cursos para vocês. Por que eu... É isso que eu ia chegar. A minha biblioteca católica editou a trilogia Jesus Nazaré, uma capinha vermelha, muito bonita por sinal. E é a mesma tradução dessa coleção aqui. Então, quem tem o volume da biblioteca católica são esses mesmos tradutores, tá bom? Dito isso, vocês sabem que muitos dos textos estão aí. Agora nós vamos para o texto 3. No texto 3, ignore o slide por enquanto, vocês vão ver que Ratzinger vai insistir em 2 títulos ou 2 modos de tratar Jesus. Na verdade, 2 modos com os quais Jesus se trata, se apresenta. Aqui em Jesus de Nazaré, isso aparece como as autoafirmações de Jesus. Quem está com a trilogia aí porque a comprou, se você pegar a trilogia Jesus de Nazaré, pegar o sumário, o volume 1 de Jesus de Nazaré, o capítulo 10 é as autoafirmações de Jesus, nomes com que Jesus intitula a si mesmo, e Ratzinger, Bento XVI, aqui vai expor 3 autoafirmações, ou seja, designações com as quais Jesus fala de si mesmo. O Filho do Homem, o Filho e eu sou. Repitam, Filho do Homem, o Filho e eu sou. Quem comprar Jesus de Nazaré, sugiro que quando chegar em casa, leia essa parte aqui, que é do texto 3, que é de introdução ao cristianismo, que não está em nenhum dos 2 volumes cristológicos, mas é um texto cristológico. É porque nas obras completas de Ratzinger, o volume 4 se chama Introdução ao Cristianismo. Então eles não carnearam o texto e colocaram uma parte lá. Porque esse, como é um livro unitário, eles não desmontaram o livro na nova edição.
Porque muitos textos de Ratzinger são compilações de textos que vieram... Muitos livros de Ratzinger são compilações de textos de origens diferentes. Uma homilia, uma palestra numa universidade, uma alocução no encontro em Roma com o Papa. Daí eles pegam junto tudo, dão um título, vira um livro. Mas é um livro diversificado. Este daqui, ele foi escrito de cabo a rabo para ser um livro unitário, certo? É como se tivesse um fiozinho costurando todo ele. Por isso eles não tiraram a parte cristológica e não colocaram nesse volume aqui, certo? Então, se você não lê essa parte de introdução ao cristianismo, você não tem a visão completa da sua cristologia. Dito isto, aqui ele vai se concentrar em 2 títulos: o Filho de Deus e o Filho, certo? Por isso que eu digo, na aula de amanhã, nas últimas aulas, eu vou aludir esse capítulo de Jesus de Nazaré. Mas eu não coloquei aí, porque senão a apostila também ficaria muito longa e eu sei que muitos iam comprar o livro, ou muitos já o têm. Quem aqui já tem ou acabou de comprar Jesus de Nazaré? Levante o braço. Então, uma boa parte já tem. Então, por isso eu não coloquei na cartilha de vocês, tá bom? Mas eu vou completar essa informação. Agora, quase na hora do almoço, lê Introdução ao Cristianismo antes do almoço, olha lá. Mas nós vamos começar a lê-lo, tá bom? Comecem a ler, vamos ver se dá tempo. Vamos ver até onde vocês vão. Leiam pelo menos a primeira parte. A letra A, a letra B e o alfa, Filho de Deus. Tá bom? Vamos lá. Filho de Deus. De onde é que vem esse título? Porque assim, é isso que a gente não pode esquecer. Para nós, filho de Deus, filho do Pai, por exemplo, tudo isso é muito comum. Entrou no nosso vocabulário. Mas a gente tem que entender como que ele entrou na Bíblia e em que medida isso foi aplicado para Jesus. Porque é um longo caminho. Uma coisa você tem que saber, lembrar. A Bíblia não caiu como livro do céu. Ela nasce em contextos históricos específicos. Não é? Então nós devemos prestar atenção em certas coisas. Então, Filho de Deus não é um texto, não é um termo bíblico especificamente, ele entrou na Bíblia. Certo? É que nem liturgia. Liturgia está na Bíblia, mas não era um termo bíblico. Liturgia era um termo civil, para dizer qualquer obra pública que alguém muito rico pagava em favor do povo. Isso era liturgia. E entrou na Bíblia, pela versão grega. De onde é que vem a expressão Filho de Deus? Porque assim, ela significava uma coisa antes da Bíblia, passou a significar outra coisa na Bíblia, no Antigo Testamento, e passou a significar outra coisa no Novo aplicado a Jesus. Estão vendo? Que é um processo? Babilônia e Egito uma coisa, depois Davi outra coisa e Cristo outra coisa. Perfeito. Então, de onde é que vem a expressão Filho de Deus? Da teologia da realeza, ou em termos mais gerais, de uma teologia política, porque dizia respeito a reis e imperadores. Certo? Ficou claro? Então vem da teologia da realeza, ou da teologia política. Está ali, ó. No slide depois vocês vão ter. Filho de Deus, teologia política. Ponto. Ratzinger vai insistir em 2 momentos de desmitologização. Vocês entenderam porque no começo eu falei que eu ia dar o contexto, para vocês entenderem o texto? Para simplificar, todo mundo aqui já viu Egito e Babilônia e outros lugares que o rei diz ser Deus. Ser divino. Um homem divino. Ou seja, ele não é totalmente desse mundo. Ele tem uma origem divina. Por isso que ele governa, por isso que ele tem autoridade. Porque é a origem divina do poder dos reis. Por que ele está acima dos outros homens? Por que os homens têm que submeter a ele? É um belo argumento, né? Porque eu sou filho de Deus. Eu sou divino. Não é? Para nós, eu acho que o faraó está mais no nosso imaginário para entender isso, né? Como ser divino. Ratzinger vai dizer, essa ideia, vocês sabem
que os primeiros livros da Bíblia, o livro de Samuel, sobretudo, vai mostrar que a monarquia em Israel não foi uma coisa fácil. Quem estudou Bíblia sabe que nós temos o período dos patriarcas, temos o período tribal e depois o período da monarquia unida. Só que se você pegar a Sagrada Escritura, tem textos que elogiam a monarquia, dizendo que Deus quer, e tem textos que dizem que Deus não queria monarquia. Tanto que tem textos que dizem, vocês querem um rei? Né? Ele vai governar. Vocês querem rei? Beleza. Ele vai pegar os filhos de vocês e vai colocar no exército. Ele vai pegar as filhas de vocês, vão ser concubinas, esposas de vocês. Vai tirar o rico dinheirinho de vocês. Vocês querem ter um rei como os outros povos? Porque na cabeça do povo, por que tinha juízes? Na hora do aperto, tinha alguém que liderava o exército. Mas, comumente, Deus é o rei. Deus é rei, Deus é rei, Deus é rei. Então ele governa. Na hora de uma necessidade, ele suscita alguém com carisma para ir lá e governar o povo contra uma ameaça específica. Só que o povo judeu começou a olhar, aquele tem rei, aquele tem rei, aquele tem rei. Nós queremos também. Queremos um para nós. Vocês querem? Esse rei, então, você imagina, você olha para um monte de povos que acreditam que o rei é divino. Só que para a fé de Israel isso é inconcebível. Porque Deus é Deus, a criatura é criatura. Tanto que, eu sempre digo isso nas minhas formações litúrgicas, digo isso ad nauseam. O que quer dizer a palavra santo? Quer dizer separado. Eu sempre digo, santo quer dizer deputado. Você sabe que deputado tem a mesma raiz de santo, né? Claro. Não é à toa que ele dá um santinho, né? Você sabe o que é deputado? Tem nada a ver com puta, não, embora o nome sugira. A gente não sabe, né? Deputado é alguém que foi separado para aquilo. Porque assim, a lógica do deputado é, nós vivemos cuidando das nossas coisas, os nossos boletos para pagar, os nossos trabalhos, a gente não tem tempo para cuidar das coisas públicas. Então a gente deputa, a gente separa alguém para viver em função da coisa pública. Isso é deputado, separado. Que é o mesmo sentido de sagrado, santo. O que é o sagrado? É o separado, aquilo que sai do uso comum, profano, para o uso sagrado. Por exemplo, vocês não podem chegar na capela, pegar o cálice e tomar uma cerveja. Porque ele é sagrado. Ele foi separado do uso comum. Então, quando a gente diz que Deus é santo, santo, é o jeito judaico do superlativo, que é Deus é santíssimo. É como se a gente dissesse o santo, santo, santo sacramento. Para eles é o santíssimo deles. Por que isso é importante? Porque para o judeu nada podia ser divinizado. Aí é a história do bezerro de ouro. Nada que é material, nada que é criatura é divino. Então um ser humano não pode ser divinizado. Aí é o escândalo da encarnação. Imagina alguém dizer que é filho de Deus. Que é Deus na carne. Então, nesse sentido, Jesus é um paradoxo, é escândalo, é incômodo. Mas Deus preparou desse modo. O que acontece? Enquanto a teologia da realeza oriental divinizava os reis, o rei judeu de Israel, também é filho de Deus, mas não no sentido de divino, equiparado ao divino, como era na teologia oriental. Então, é uma desmitologização já. Mas ele continua a ser considerado filho de Deus. Aí Ratzinger vai pegar um salmo de entronização. Ele vai dizer, o Salmo 2, versículo 7, que ele cita, por isso que eu não mando vocês procurarem na Bíblia agora, ele vai dizer assim, olha, publicarei o decreto. O Senhor me... o texto 3, a primeira página 5. Lá, últimas linhas, ele vai dizer, publicarei o decreto, o Senhor me disse, tu és o quê? Juntos. Tu és o meu filho,
eu hoje te gerei. Pede-me e dou-te em patrimônio as nações, em propriedade os confins da terra. Esse é um salmo de entronização. Então, este salmo é como se fosse um canto que acompanhava o momento que o rei se tornava rei. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Ratzinger vai dizer, na ideia de geração é que é importante, que está a importância. Mas ele vai dizer, olha, esse salmo ele ganha um novo sentido, com muitas camadas. Vamos lá, ele vai dizer o seguinte, lá na página 6, primeira coisa que ele vai dizer, pegar um rei de um povinho pequeno, um povo pequeno, miserável, que no contexto das nações estava longe de ser um reinado, diz assim, muito bem, tu é meu filho, hoje te gerei, eu te dou todas as nações para ti. Vai, meu filho, enfrenta o Egito, a Babilônia para te ver. Vai lá. Pega os grandões lá para você ver o que vai acontecer com você se você vai pegar todas as nações. Tanto que o Ratzinger vai dizer, aplicar isso ao rei de Israel era um escárnio, é um deboche. Mas é claro, o Ratzinger vai dizer, Deus vai preparando as coisas, porque este salmo tem que ser aplicado ao verdadeiro rei no futuro. A quem vai ser dadas as nações? Quem? Jesus Cristo. Por isso ele vai dizer, é um processo, né? Ele vai dizer, ali na página 6, um pouquinho abaixo, procurem a frase, isso significa que é a teologia da realeza. Acharam? Está no penúltimo parágrafo, nas últimas linhas. Ali tem, aí é uma parte importantíssima. Isso significa que a teologia da realeza, que num primeiro estágio fora transformada de teologia da geração em teologia da escolha, ou seja, esse mesmo texto não foi aplicado só para o rei, foi aplicado para todo o povo de Israel, porque o povo é escolhido, certo? O povo é selecionado. Tanto que lá nos relatos do servo sofredor, o povo judeu acha que o povo é o servo sofredor. Só que com o tempo vai ficando claro que não é um povo, é uma pessoa. Mas as coisas vão se desenhando. Muito bem, passou num segundo estágio da teologia da escolha para a teologia da esperança no rei vindouro. Estão vendo? Deixou de ser a teologia filho de Deus, lá nos povos orientais, o rei igual a Deus. Israel, o rei é filho de Deus, mas não é igual a Deus. Até que chegou assim, e acontece o quê? Israel fica sem rei. Então fica a esperança de um rei, filho de Deus, que voltaria. Certo? Estão vendo como as coisas vão se desenhando? E vocês sabem como no Novo Testamento é forte essa expectativa do rei. Quando vocês estiverem no domingo de Ramos, lembre-se de tudo isso. Hosana ao filho de Davi. Ou quando vocês estiverem cantando aquele canto tão breve. Hosana rei, Hosana rá, Hosana rei, Hosana rá. Né? Hosana rei, Hosana rá. Eu acho brega, pessoalmente. Né? Eu prefiro... Eu nasci dentro do apostolado da oração, praticamente, né? Reina, reina nas almas do mundo. Conhecem? Esses carismáticos que não conhecem o canto do apostolado? Rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor. Não, então vou ter que aprender. Agora é obrigado, nesse ponto. Reina, reina nas almas do mundo. Vamos lá. Reina, reina nas almas do mundo, Rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor. Rei dos reis, Jesus Cristo, Senhor. Essa é muito melhor que Hosana rei, Hosana rá, vamos combinar, né? Vamos lá. Então, vocês veem que isso vai sendo transferido. Qual é o detalhe? Vocês vão ver, Ratzinger vai dizer, esse texto diz quem Jesus é? Diz.
Mas vocês estão vendo o longo processo de purificação que o conceito tem que passar? Porque se era um termo aplicado a um rei, eles esperam que o Filho de Deus seja um rei, no sentido estrito, com palácio, coroa e exército, vamos dizer assim. Vocês vão ver, essa é uma das coisas que me chama a atenção em The Chosen. Vocês vão perceber que em The Chosen, que é uma série maravilhosa, Jesus diz com muita facilidade que ele é o Messias. Não é? Você é o Messias? Sim, eu sou. Você é o Messias? Sim, eu sou. Se você olhar a Sagrada Escritura, Jesus é muito mais econômico. Ele não fica dizendo o tempo todo que ele é o Messias. E ele começa a deixar mais claro que ele é o Messias quando ele começa a falar da cruz. Porque no começo ele não fala. Né? Converteu, escreve. Quando ele começa os anúncios da paixão, ele começa a deixar claro que ele é o Messias. Porque antes de falar de morte, a messianidade dele não é entendida. Porque enquanto ele não fala de morte e de cruz, não fica dando a entender que ele tem que morrer, ele é o Messias, né? Rei, vai combater Israel, vai combater Roma, vai formar um exército, que hora que a gente vai pôr a mão na espada. Não é? Por quê? Por que ele é tão econômico em se apresentar? Ele é tão cuidadoso em se apresentar. Está aqui o meu cartão, sou o Messias, bem-vindo, vocês esperaram esse tempo todo. Vocês sabem que Israel estava muito tempo sem profetas. Há muitos séculos sem profeta, há muito tempo, né? Mais de 200 anos sem profeta. Então o povo já estava estranhando. Até que vem a ideia de profeta aqui vai voltar com força. Daí quando Jesus vem, ele é cauteloso em se apresentar como Messias, porque ele não queria ser entendido como Messias político. Aí foi o erro de Judas. Vou fazer um parênteses antes que eu me esqueça, que sempre que eu estou explicando isso me vem à cabeça. Ratzinger e outros vão acentuar uma coisa. É tão bom que a gente esteja na quaresma pensando nisso, porque tudo isso vai iluminar muito a quaresma de vocês. Imaginem a cena de Jesus de um lado, Pilatos de outro. Barrabás de outro. Pilatos no meio, Jesus, Barrabás. Quem era Barrabás? Como é que a Bíblia o apresenta? Como um assassino. O que ele fez? Ele não era só um rebelde. Ele estava muito próximo do estilo de um grupo da época de Jesus. Quem eram? Os zelotas. Você lembra que o grupo de Jesus era um grupo bem diversificado, né? Simão, o zelota. É interessante, uma vez pregando fazendo uma celebração da palavra sobre os 12, lendo um exegeta, ele chamou muita atenção para isso, que Jesus colocou no grupo gente inconciliável. Tem Mateus, que era um cobrador de impostos, ou seja, um funcionário, um vendido para o sistema, e outro que queria matar o vendido para o sistema, que é Simão Zelota. Entendendo? Olha, por isso que eu gosto muito de The Chosen, porque ele mostra a dinâmica de convivência. Quando vocês percebem, tanto que o nome não é Jesus Cristo, Evangelho, é Os Escolhidos. A série é sobre os apóstolos, não é sobre Jesus, né? Para Pedro suportar o cobrador de impostos cobrado a ele. Também, então, claro, ali ele explora isso. Pedro também, com a sua espadinha na bainha, também não era a pessoa mais pacífica do mundo, né? Mas voltando. Barrabás, então, estava muito mais próximo de grupos violentos como os zelotas. Grupos revoltosos que queriam colocar o Império Romano abaixo, ou pelo menos acabar com o jugo romano. O que quer dizer Barrabás? Barrabás. Barabá. É o quê? Filho do pai. Quando o povo teve que escolher, ele teve que escolher entre dois filhos do pai. Entre aquele que pegava a espada e matava, e aquele que não dobrava nem a cana que fumega. Aquele que não levantava a voz, e aquele que levantava a espada. O filho do pai político, que se apresentava como um Messias assassino, e aquele que foi como um cordeirinho para o matadouro. Quem é que o povo escolheu? O filho do pai errado. Então, quando Pilatos apresenta essas duas figuras para o povo,
Ele está colocando 2 Messias na frente deles. Eles escolheram o Messias político, o filho do pai político. Por quê? No fundo, o povo tinha na cabeça muito forte essa expectativa. Lembrando que o povo não tinha só essa expectativa messiânica. O Messias tinha muitas facetas. Eu citaria algumas. Quais eram as facetas que o Messias poderia ter? Porque o povo tinha que identificar o Messias de algum lugar. Ah, nasceu em Belém. Checklist. Ok. Perfeito. Tanto que é assim, né? Nasceu em Nazaré. Ah, nasceu em Nazaré. Ih, pô, pobre, veio da periferia, meio pagão. Mas onde é que você nasceu? Belém. Ufa. Pode ver que The Chosen sempre tem isso, né? Nazaré pode vir coisa boa. A gente tem até o preconceito explícito lá, né? Nazaré pode vir coisa boa. Não. Mas ele nasceu em Belém. Ele já começa a se olhar. Opa, primeiro ponto da profecia cumprido. Só que o Messias podia se apresentar de diversas formas. Vocês sabem que depois da volta do exílio, a grande figura judaica era o sumo sacerdote, por exemplo. Eles não tinham rei. No fim, quem é que exercia uma grande autoridade moral e até política? O sumo sacerdote. Nós sabemos, vocês sabem que o Messias esperado deveria ser um descendente da tribo de Davi, um descendente de Davi da tribo de Judá, certo? Mas ele não precisava ser só isso. Muitos esperavam um profeta, não é? Como Moisés, isso é um dado fundamental. Quando pergunta Jesus, quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem ser Jeremias, outros dizem ser Elias, ou algum dos profetas. Então ele seria um profeta. Mas no Antigo Testamento havia a profecia, e nós vamos ver isso, que virá um profeta como eu, diz Moisés. Não é? Terceiro tipo de profeta. De Messias. Podia ser, então, rei, profeta, sacerdote. Se vocês perceberem, são as 3 características que a gente tem pelo batismo. Pelo batismo... Vamos ver se eu tenho alguma coisa do repertório de vocês, né? Pelo batismo recebi uma missão. Não conhecem? Vou mandar uns livrinhos de canto para vocês, né? Vou trabalhar pelo reino do Senhor. A gente canta... Vou anunciar o evangelho para os povos. Vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. Não conhecem? Então é bom até treinar, que é uma música bonita. Vou ser profeta, sacerdote, rei, pastor. Quando Jesus chega perto de um endemoniado, o endemoniado diz: eu sei quem tu és. Ou seja, ele leu o manual de cristologia que tinha à disposição à época. Eu sei quem tu és. Olha como nós estamos longe da santidade. A gente não consegue dizer com convicção que Satanás fala com convicção. Você consegue sentar na frente do sacrário e dizer para Jesus: eu sei quem tu és. Soubesse, não estava aqui o dia inteiro, né? Satanás nem vem aqui porque ele sabe quem Jesus é. Diz assim: essa aula eu já fui. Né? Ele já leu Jesus Nazaré? Quem ele diz que Jesus é? Tu és o Santo de Deus. Sabe que essa expressão era aplicada a uma pessoa da época de Jesus? O sumo sacerdote. Então, quando Satanás diz, tu és o Santo de Deus, ele está dizendo, eu sei que tu és o enviado de Deus. Tu és o verdadeiro sacerdote, aquele que devia vir. Jesus é sacerdote, profeta e rei. Não qualquer sacerdote, não qualquer rei, e nós vamos ver na teologia de Ratzinger, nem qualquer profeta. Que tipo de profeta ele é? Certo? Então, a categoria filho de Deus vem da teologia política, mas filho de Deus é uma coisa, filho é outra. Ah, mas tem a mesma palavra, mas são contextos diferentes, com significados diferentes,
E é na palavra filho, no título, vamos dizer assim, filho, que Jesus aplica a si mesmo, é que Ratzinger vai dizer, aqui, nesta palavrinha, eu vou encontrar a explicação para o núcleo da identidade de Jesus. Eu vou conhecer a pessoa de Jesus entendendo o seu ser filho, porque é na sua condição filial que vai se manifestar a sua identidade com o Pai. Certo? Porque aí eu estou entrando na intimidade de Jesus. E como eu disse no início, falando de psicologia, é só quando eu entro no íntimo. Aí Ratzinger vai usar essa expressão, ab intus legere, por exemplo, inteligir, inteligência. O que é inteligência? Vem de intellegere, ab intus legere. Sabe o que é isso? É ler dentro. Isso que é inteligência. Quando você tem a capacidade de ler dentro. Então, para conhecer Jesus, eu tenho que ler dentro dele. Eu tenho que ler a sua interioridade. Eu tenho que ler a sua intimidade. E onde eu encontro a sua intimidade expressa? Na sua oração ao Pai. Cenas dos próximos capítulos.